Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Me deem um sinal aí se tá bom, senão eu tiro o fone de ouvido. Estão me escutando bem, tranquilo? Eu vou fazer com o fone porque tem um pouco de barulho aqui em casa, na vizinhança. Como é que vocês estão? Boa noite a todos vocês. Vou pedir aí que vocês me ajudem, né? Compartilhando a live, dando também... Oi Lilian, tudo bom? Como é que ficou depois da respiração? Vou pedir que você compartilhe a live aí, dê vários coraçõezinhos, mande também vários aviõezinhos aí para convidar mais pessoas. Obrigado, Valéria. Olá, Ana, tudo bom? Olá, Reni. Isso, mandem os corações, mandem os aviõezinhos. Eu vou mandar aqui também os aviõezinhos para convidar mais pessoas para esse momento. Né, live do Reconectando com a Vida. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Oliveira. É Rodrigo Antônio da Costa Oliveira. Né, e tem outros sobrenomes que eu já venho resgatando, né? O Fardim. Tem um sobrenome em alemão que eu não sei pronunciar. Você sabe um pouco dos seus sobrenomes? Como que tem sido isso para você? Aqueles sobrenomes que não chegaram até você. Como é que é isso? É muito importante essa redescoberta dos sobrenomes. Ele é um caminho de reconexão com a sua história, de reconexão com as suas origens, de reconexão com um pouquinho de quem é você. Estou aqui mandando os aviõezinhos. Não estou vendo os comentários, mas já vejo os comentários para conversar com vocês. O objetivo dessa live é trazer um pouco do grupo Reconectando com a Abundância e Prosperidade, falar um pouco dos temas que vão ter no grupo. E, em geral, que você saia dessa live entendendo alguns caminhos para você acionar a abundância que tem em você, né? Boa noite a todos vocês, para que você possa acionar a abundância que há em você. Por quê? Porque todos nós que estamos vivos já temos em nós a abundância. Todos nós que conseguimos passar, tudo bom, Dani? Né, pelo caminho da vida e chegamos e obtivemos a vida, né, já temos abundância. Então isso é um fato. Então você já é abundância. Boa noite, Ivo. Você já é abundante, né, simplesmente pelo fato de estar vivo. Só que há muito mais abundância que a gente pode, de alguma forma, acessar em nós, que de alguma forma a gente pode entrar em conexão. Então você pode perguntar aí, né, nesses caminhos, quais são os caminhos, né, para ser mais abundante, quais são os caminhos para você encontrar a abundância. Boa noite, Silvia, tudo bom? Fabi. Isso, quais são os caminhos, né? Giovana. E nessa live eu vou contar um pouco da minha história com relação à abundância. Pode ser que você se identifique. E vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas, né? Em geral, sobre o processo de abundância. Existem muitas formas, né, de você vivenciar a abundância. A primeira coisa que você deve perguntar a você, o que é um processo de abundância, né? O que para você é abundância? Essa seria a primeira pergunta que você vai ter que se fazer. Né? O que é abundância para mim? Né? A abundância é só relacionado a dinheiro? Ou a abundância também está relacionado a outras coisas? Coloquem aí. Oi, Aparecida, tudo bom? Não consegui ouvir seu áudio ainda hoje. Hoje foi um dia de atendimentos intensos aí, né? Muita gente fazendo renascimento, mas vou escutar. Então, coloca para mim aí nos comentários o que para você... Ô, Jeffer, tudo bom? O que para você é abundância? A Jaciara já fez uns olhinhos aí. O que é abundância para você? Então esse é o primeiro ponto que você deve começar. Como que você vai se reconectar com alguma coisa que você nem sabe direito o que é?
Como é que você vai se reconectar com algo que você tem dúvida? Ó, adorei a Valéria, né? A vida em totalidade com as infinitas possibilidades. Gostei. Então, abundância fala mais de possibilidades, né? Fala mais de recursos internos e externos. Então, a abundância ela não está só relacionada à energia financeira, né? Também está relacionada. Talvez a gente associe a paz interior. Muito legal. Giovana, tudo aquilo que não for escassez. Então, mas aí, Lê, você precisa me dizer o que é escassez para você. Porque você está me dizendo tudo aquilo que é escassez. Mas o que é escassez? Estou descobrindo. Então, esse processo de abundância, a gente começa com esse processo de paz interior. Eu vou acrescentar, nesse processo de paz, o processo de fluir. Então, tudo aquilo que flui tem a ver com abundância. Tipo assim, ó, pensa que se eu represar um rio, ele vai encontrar alguma forma de fluir. Então, olha essa metáfora. Estou lá com um rio correndo. Vou lá e coloco pedras nesse rio. Esse rio, ele flui para a vida. E ele vai encontrar formas, caminhos e jeitos de passar entre as pedras e fluir. Então, a abundância não significa não ter momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis e seria impossível dizer a você que você vai ter uma vida agora sem momentos difíceis, porque muitas vezes é o caos que nós precisamos para nos mobilizar. É o caos que nós precisamos para fazer coisas. Mas a abundância, ela flui entre as pedras. Então, eu posso estar num período difícil. Oi, Ângela, tudo bom? Posso estar num período difícil, posso estar num período de dificuldade, mas a vida flui por entre as pedras. É aquilo que vai além. Então, mas aí quando vai além do possível, do limitável, a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode colocar essa abundância, Cristiana, um pouco para longe. Pensa assim, a abundância é esse impossível tornando-se possível. A abundância é essa energia da vida que você tem passando por você. Então, gente, todo mundo que está vivo já tem um processo de abundância interno. Só que muitas vezes essa abundância ela vai ser minada pelas pedras associadas às crenças que nós recebemos. Então, às vezes, nós recebemos crenças do nosso pai, da nossa mãe, crenças da nossa família sobre escassez. E o que é essa escassez? É falta. E é falta de uma imagem interna. Tem pessoas que têm tudo, mas têm a falta dessa imagem de paz interna. É falta dessa imagem de se apropriar que a vida traz para a gente movimentos incríveis de felicidade. A felicidade, ela não é um movimento, quando a gente pensa, abundância e felicidade, que a gente vai ter todo o tempo. Felicidade é mais um estado de espírito, de tranquilidade, de estar em paz frente a qualquer circunstância. Ela é diferente da alegria. Então, ter abundância é estar mais próximo dessa felicidade. Mesmo que você desconheça os recursos fluindo em algum momento, você não consiga ver isso, você consegue ver o quê? A felicidade fluindo. E aí eu posso me manter num estado de felicidade. E o que seria esse estado de felicidade? É olhar tudo, mas olhar para a minha essência, olhar para mim. Então, a abundância fala de olhar para mim. A abundância fala de reconhecer que eu já tive o maior sucesso, que eu já conquistei as coisas que chegaram para mim. Você que chegou agora, marca aí, manda um coraçãozinho, manda o aviãozinho, convide pessoas para participar aí da nossa live. E como eu aprendi com a minha amiga Regina Soares, se fez sentido, printa a tela e me marca nos comentários. E aí eu vou comentar um pouco da minha família em geral, em geral com relação à abundância. Então, os recursos, principalmente os recursos financeiros na minha família, sempre foram escassos. Tinha o suficiente. Nós não passamos fome, mas os recursos foram escassos. E eu cresci com a crença de que os recursos eles eram escassos. Que a vida, você não trabalha 30 horas por dia, os recursos não vêm. Não é que você não pode trabalhar, mas é a ideia de que tudo é difícil. Não sei se você já teve isso. Tudo bom? Boa noite, Nica. Tudo bem? Não sei se você tem essa crença. Se você olha para a vida e percebe que a vida tem muitas dificuldades, pode ser que você tenha recebido essa crença dos seus pais
ou dos seus antepassados. Quando a gente fala de antepassados, nós estamos falando das memórias que eles deixaram. Eu sei que na minha família, dos meus antepassados, houveram memórias de fome, de perdas financeiras, de perdas desse equilíbrio interno por causa do dinheiro. Oi, Regina, tudo bom? Então, esse caminho e esse processo de conexão, ele é um processo de entender que você não precisa mais viver pelas crenças que te passaram. Você pode ser profundamente grato à sua família e reconhecer tudo o que eles fizeram para você, mas você pode dar um passo e dizer assim, essa crença eu não quero mais. Eu lembro que é muito engraçado que eu morei 3 anos na Colômbia, né? E foi ali que eu comecei a ter uma noção diferente da vida, né? Porque quando você mora em outro país, você percebe que a sua realidade, o seu pensamento, ele nunca é igual. Os sonhos nos revelam memórias. É possível, Ângela, podem nos revelar mesmo, viu? Então, eu morei em outro país e eu percebi que muitas coisas que eu acreditava e jurava como verdadeiras, como é isso, lá eu descobri que não eram. Então, o fato de você lidar com estrangeiros, você percebe que as suas verdades, que são, essa verdade eu não mexo, né? Por exemplo, você percebe que não é bem assim. Isso são crenças. Eu recebi uma crença da minha família que tem que comer abacate doce, por exemplo, né? Todo mundo aqui no Brasil come abacate com açúcar, né, e com leite, a maioria, né? Eu adoro a vitamina de abacate. Quando eu cheguei na Colômbia e eu vi as pessoas colocando abacate na sopa, eu nem provei. Eu já fazia uma cara de nojo. Eu fazia, abacate com sopa, não gostei, muito ruim, né? Mas nem tinha provado. Eu tinha uma crença que a ideia de que abacate se comia doce. Vocês entendem como são as crenças sobre abundância, dinheiro, prosperidade? Então nós temos um sistema de crenças, né? E muitas vezes, quando a gente sai da nossa zona de conforto, a Liliana está rindo aqui porque a Liliana é da Colômbia, né? Quando eu contava lá na Colômbia, eu dei aula de português para estrangeiro, para os meus alunos, eles faziam a mesma cara que eu fazia com abacate doce, com abacate salgado, eles faziam com abacate doce. Abacate com cebola francesa. Não, cebola não. Na sopa eu como, mas com cebola não aguento. Então, para você entender, isso é uma crença. E você, às vezes, está pegando isso, né? E dizendo, nossa, a minha crença é a minha verdade absoluta. A minha crença é o que eu acredito. Né? A Manu falando que ama guacamole. Então, é bacana, eu também. Hoje eu gosto, mas eu aprendi. Porque a minha primeira crença, né, era olhar o abacate com cebola e dizer, não quero. Então, essa crença com a comida nos mostra também que nós temos crenças financeiras que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados. E qual era a crença que eu tinha, por exemplo? Na minha família, a gente não tinha o hábito de ir a restaurantes, de ir comer fora, né? Era como se fosse uma ideia de perder dinheiro. Então, não vou fazer isso porque estou perdendo dinheiro se eu for num restaurante. E aí, chegou um momento da minha vida, lá em 2014, 15, que eu tinha dinheiro, eu tinha recursos, mas eu passava de frente a um restaurante e dizia, esse restaurante é muito caro, eu não vou nem entrar, não vou nem perguntar o preço. Não vou nem perguntar o preço porque, né, não vou. E não era nem porque eu não tinha recursos naquele momento, era porque a minha crença me impossibilitava, né, com relação a ser abundante. A mesma coisa, Terezinha, se você tem crença sobre o casamento, é uma crença que pode limitar o seu casamento e deixar o seu casamento menos abundante. Porque você traz uma percepção de que o amor, de que a forma de viver é uma. Seu companheiro vai trazer outra percepção. E aí o mundo entra em crise. Então, para formar uma nova família, você tem que tá revelando novas crenças. É uma delícia. Olha, hoje, Jaciara, abacate com a sopa frango, né, que é o arriaco, eu adoro. Mas eu aprendi, eu me permiti abrir o espaço para novas crenças. Nessa história do restaurante caro, eu tinha uma amiga, e ela falou, Rodrigo, para com frescura, para de frescura. A gente vai entrar nesse restaurante e vai comer. É uma vez por mês, sei lá, que a gente vai comer. Aí eu comecei a perceber que quando eu entrava num restaurante caro, eu me sentia mal.
Eu falava assim, nossa, as pessoas devem estar me olhando, eu não devo estar vestido a caráter, assim. Nem era um restaurante super chique, mas era uma crença minha, né? É isso que nós temos que identificar, Laure. Nós temos que identificar de onde vêm essas crenças. Para isso, a gente precisa se expor a conhecimentos novos e perceber de onde vem essa minha crença. E tem o livro Os Quatro Compromissos, ele tem algo fantástico, né? E o quinto compromisso, que é o segundo livro, ele diz assim: você deve acreditar em tudo e ser cético. Como assim acreditar em tudo e ser cético? Tudo que falaram para você sobre a realidade da vida, você, então, Laure, recebendo conhecimento, lendo, se informando, fazendo uma meditação, e aí entra o grupo Reconectando com a Abundância como uma ferramenta, né, de sabe, de você ampliar os seus conhecimentos e dizer, não, mas eu posso mudar essa minha crença. E aí, eu ia nos restaurantes e me sentia assim, até o momento em que eu quebrei. Então, no meu caso, Laure, eu tive uma amiga que me despertou a consciência que eu podia fazer diferente. Né? E aqui vem o Reconectando com a Abundância, trazer a percepção que eu posso fazer diferente. Por que eu não posso gastar? Só que a minha mãe, ela ainda tem um pouco dessa crença. A gente sempre entra em alguns embates de crença. Ela diz, nossa, eu vou gastar tanto para um pouquinho. E entendo, porque dentro do sistema de crença dela faz sentido. E fez sentido para mim durante muito tempo. Então, como é que eu posso modificar isso? Aplicando o autoconhecimento, me conhecendo, ouvindo pessoas que falam sobre abundância. Você pode fazer o curso, o Reconectando com a Abundância, que vai ampliar e dizer por que não? Por que não que eu não posso fazer diferente? Sabe? E tem uma amiga minha, e nesse processo do ano passado, eu com uma amiga, né, a Érica Sanches, nós fizemos o Reconectando com a Abundância, chamava Reconectar para Prosperar, que era um evento ao vivo de respiração e prosperidade. E ela me dizia que a mãe dela tinha a seguinte questão, né, eu acho que você vai se identificar com isso também. Ela dizia assim, quando eu passo de frente a uma casa grande, eu digo assim, ó mãe, olha essa casa, né? Imagina morar nessa casa, que bacana, que delícia, grande, com piscina. A mãe dela dizia assim, tá louco? Ou dizia para ela, né? Tá louca? Né? Olha as horas que você vai gastar para limpar essa casa. Ou seja, na cabeça dela, ela não via que se ela morasse naquela casa específica, ela teria uma nova possibilidade, né? de ampliar tudo isso, uma nova possibilidade de fazer. Então, na cabeça dela era assim, se ela tivesse aquela casa grande, ela teria que limpar, sei lá, os 10 quartos. Gente, se você tem uma casa com 10 quartos, você tem condição de falar para alguém limpar, de contratar alguém. O que eu quero dizer é, olha como a nossa visão de crenças é limitada. Mas ser abundante não significa ter e querer uma casa de 10 quartos. Não é isso. A pergunta é, por que que você, né, se limita? Por que não? Porque eu posso dizer que sim, eu posso dizer que não. Boa noite, Sati. Oi, tudo bom, Leoni? Ah, entendi. Está aí, não conseguiu ainda ver todos. Vai vendo, né? A constelação ajuda também, Laura. A constelação me ajuda. E aí eu vou falar desse processo que eu fiz de constelação. E aí, ano passado, eu passei por um processo que era assim. Não sei se você já passou. Né? Sabe quando você trabalha 13, 14 horas por dia e você chega no fim do mês e você está com a sua conta no vermelho? Né? E não era que não estava trabalhando, eu estava trabalhando, mas era tanta coisa que surgia, necessidades, organização de gastos. Eu falava, gente, eu saio de casa às 7 da manhã, eu estou voltando para casa às 10 da noite e eu estou com um cheque no cheque especial. Não é possível. Não é possível. E aí eu fui procurar a terapia, Laura. Eu falei, não é possível, Laura, ele tem que procurar a terapia. Né? Então, e alguém está perguntando da síndrome do impostor, né? Vou trazer para você essa questão aí. Então, nesse momento, eu falei com amigos, eu investi, eu fui e falei, não, eu tenho que descobrir o que está acontecendo, por que eu não posso ser abundante. Aí fui fazer uma terapia, fui fazer outra. Fiz várias possibilidades de limpeza. Queria fazer uma constelação, falei com amigos. Olha como as coisas são loucas. Eu falei com uma amiga, uma terapeuta amiga. Eu falei assim, ó, eu quero fazer uma constelação em outubro. Eu vou pagar essa constelação, porque muitas vezes nós trocamos, né? Eu vou pagar porque ela é sobre abundância. Eu sei da importância disso, né? E aí, nesse processo que eu falei isso, eu cheguei lá e ela falou, ai, Rodrigo, você já fez muita constelação. Vou aplicar outra coisa em você.
você. Eu falei, não, eu quero fazer essa constelação. Né? Aí eu falei com uma outra amiga, falei a mesma coisa, amiga, eu quero pagar por essa constelação. Vamos, me faz para minha constelação, não é troca. Vamos. Você faz? Faço. Uma semana depois a tia dela ficou doente e nós não conseguimos fazer essa constelação. Aí eu fui fazendo outras terapias, até o momento em que eu, tipo assim, desisti, quer saber? Vai ser assim. E tava assim na fase, pego empréstimo, não pego, o que eu vou fazer para sair desse buraco financeiro que eu não sei o que está acontecendo? E obviamente, no meu caso, ainda mais os homens acontecem muito isso. Para o homem, a questão financeira provoca desarmonia em todo o sistema emocional, afetivo, familiar. Então, não é que para a mulher não seja, mas a forma geralmente do homem administrar finanças deu ruim, né? Deu problema o financeiro, o homem se desestabiliza. Em geral, acontece muito com os homens. Com as mulheres, o processo é um pouquinho diferente. E eu me desestabilizei. Falei, gente, não é possível, né? Aí você fala, aí vem a síndrome do impostor. Nossa, eu falo sobre abundância, eu faço constelação e as pessoas têm abundância e no meu caso não está acontecendo. O que é que está acontecendo? Mas aí eu entreguei ao universo. Falei, universo, estou aqui disponível para você. Aí veio uma amiga, no dia 31 de dezembro desse ano, né? E ela falou assim, Rodrigo, eu estou em dívida com você, você fez uma terapia comigo e eu preciso te pagar porque eu não quero estar em desequilíbrio. Ela também é consteladora, ela falou, não quero estar em desequilíbrio. E ela foi e fez uma constelação na água, né? Inclusive eu já fiz uma live com ela, falei um pouco sobre isso, que é a Fran. E aí aparece na minha constelação algo que eu já estava trabalhando há um tempo. Né? Chuta o que é que eu tinha que ressignificar. Coloca aí nos comentários, vou deixar vocês chutarem, né? A síndrome do impostor ela é terrível. E a síndrome do impostor, chutem aí o que eu tive que ressignificar. E a síndrome do impostor, Priscila, ela fala da falta de vulnerabilidade. Do momento que eu entendo que eu como terapeuta e eu como pessoa posso errar, posso ser vulnerável, posso ter as minhas debilidades, não tem impostor. Eu não estou assumindo que eu posso fazer tudo. Eu sei as minhas limitações. Entende? Eu sei até onde eu posso ir. Né? Não foi a criança interior. Não. Isso. A Lídia acertou com o meu pai. Foi ali que estava a pendência ainda não resolvida com meu pai. Você fala, Rodrigo, mas você é constelador familiar, você não tinha resolvido ainda com seu pai? Tinha. Eu tinha feito já milhares de terapias para você, para que eu pudesse ver o meu pai diferente, né? Para que eu pudesse ter uma nova percepção com meu pai. Já tinha feito assim todas as possíveis. Só que daí, uma coisa que nós não entendemos nas terapias é que as coisas levam tempo. Às vezes, você faz uma constelação familiar, né? A Lídia bateu a charada. Você faz uma constelação e você fala, vai resolver amanhã. E a imagem está no seu consciente e ela demora para ir para o seu subconsciente, seu corpo e suas emoções. Né? São camadas, vai aprofundando o processo. Então, muitas pessoas fazem uma terapia como uma constelação, o renascimento ou qualquer outra, faz barras de Access, Theta Healing e acha que do dia para a noite vai estar resolvido. Então, eu precisei fazer outras coisas para limpar outras camadas e precisei, sabe do quê? De tempo. Tempo para que aquela informação chegasse até mim. Tempo para que eu tivesse a maturidade suficiente de olhar e entender quais eram as reais questões atrás dessa questão da abundância vinculada ao meu pai. O tempo é essencial. Nós estamos numa sociedade que tudo é do dia para a noite e nós acabamos nos viciando nisso. Mas a noção de que a cura, enquanto jornada, enquanto processo de autoconhecimento, leva tempo, ela vai te dar muito mais tranquilidade, inclusive para quem falou da síndrome do impostor. Né? O que eu quero dizer com isso? Entender que hoje eu sou um terapeuta, mas que eu tenho debilidades. E porque eu sou humano e está tudo bem. Amanhã eu vou estar um pouquinho melhor. Mas e se eu errar com o meu cliente? Eu tenho uma métrica e uma crença que eu fortaleci em mim, que é a seguinte, os clientes que chegam até mim são os que eu posso atender. Aquele caso que eu não consigo atender não chega até mim. Ele
pergunta o valor e vai embora, ele nunca pergunta, ele não vai com a minha cara. Eu gerei essa crença em mim. Então a pessoa que chegou até mim, de alguma forma, se ela chegou até mim e o universo colocou ela para mim, eu tenho claro que eu posso auxiliar no processo dela com as ferramentas que eu tenho. E do momento que eu percebo que as ferramentas que eu tenho não são suficientes, eu digo assim, procura fulano de tal, que ele trabalha com isso e eu acho ótimo. Né? E isso você vai trabalhando. Com certeza, é certo dizer, Laure, que a constelação familiar fica agindo com relação ao tempo. Porque, como eu te falei, nós tratamos de imagens internas. Então, é como um dominó que mexe dentro de você. A gente não sabe o que vai mexer. A gente não sabe o que é que vai chegar. E aí eu fiz a constelação, trabalhei a questão do meu pai. No meu caso, especificamente, não porque eu sou bom, não é isso. Mas o que aconteceu comigo foi que 2 semanas depois, a coisa começou a mudar. A coisa começou a mudar depois que eu fiz essa constelação no dia 31 de dezembro. E foi assim, eu fiz a constelação 2 semanas depois. Um trabalho que eu ia pegar que ia me dar, sei lá, 1.000, esse trabalho se transformou em 3.000. Falei, gente, alguma coisa está acontecendo aí. E aí começou um processo incrível, incrível de aparecerem oportunidades e aparecerem questões. E sabe o que eu tive que ressignificar com meu pai? Na minha família existe uma questão racial. O meu pai é branco, a minha mãe é negra. E eu fui criado com a família da minha mãe. Então, eu trazia em mim o corpo de dor do negro escravizado. O que é corpo de dor? O corpo de dor é um conceito do Eckhart Tolle, que ele fala que você traz as memórias de sofrimento de determinados povos, etnias, gêneros. Então, existe o corpo de dor da mulher, do homem, da criança. Existem corpos de dor. E eu trazia o corpo de dor da escravidão. Então, inconscientemente, eu tinha raiva da Europa. Você entende? Inconscientemente, eu tinha o discurso, não, porque a Europa veio e destruiu, eu construí essa minha visão. Só que eu era parte europeu. Como assim parte europeu? A minha família veio de lá 3 gerações, mas eu não aceitava isso. Né? Eu não aceitava essa questão de que eu fazia parte desse povo. E aí vinha essa questão, se eu não aceito esse povo, e eu sou parte desse povo, quem é que eu não estava aceitando? Eu não estava aceitando a mim mesmo. Então, quando a gente fala da constelação de olhar o passado, é entender que essas memórias do passado estão aqui, no agora, no presente. É entender que essas memórias, né, precisam ser ressignificadas. E aí, eu tive que olhar para o meu pai e reconhecer, pai, nós fazemos parte também. Dentro de mim também tem um agressor. Né? Dentro de mim não tem só a vítima, também tem um agressor. E aí eu tive que fazer uma reconciliação interna. Olhando meu pai e aceitando meu pai. Olhando para mim e me aceitando. Quando eu fiz esse movimento, as coisas começaram a fluir. E aí começaram a fluir assim, em 2 semanas começou a fluir, e trabalho, e as coisas começaram a se ajeitar. Aí chegou a pandemia, eu falei, meu Deus, agora que eu acabei de sair do processo, sei lá, de dívida, que eu estou entrando no azul, que eu estou me equilibrando, né? Nesse momento, né? Vem a pandemia, tipo, eu pensei assim, ferrou, eu estava saindo agora, podia ser daqui 1 mês, né? Que estava mais equilibrado, mas aí vem uma memória dos ancestrais, que é uma memória que eu carrego muito forte dentro de mim, que é a memória da adaptação. Nem todas as memórias sistêmicas são ruins. Guarda essa frase. Nem todas as memórias sistêmicas são ruins. Também tem memórias positivas. Também tem memórias que, se você acessa, você vai ter potencialidade. Quem aqui já viu o vídeo, o filme A Vida é uma Festa, né, do Coco, né, vai ver que lá a criança se apodera de uma potencialidade que é a música. Então, existem memórias sistêmicas que são potencialidades. E aí entrou. A pandemia começou, sei lá, a quarentena em São Paulo começou num dia. No outro dia, eu já estava com lives de meditação de manhã e de noite. Né? A Reni, que estava aí, né, Reni, você acompanhou as lives de meditação. De manhã e de noite eu comecei com live de meditação. E eu, sei lá, há 15 dias atrás eu dizia, gente, essa coisa de ficar me expondo em rede social... Essa coisa de ficar fazendo coisa em rede social, né? Você entende? Eu tinha uma aversão a um pouco disso, mas
como eu me apoderei dessa memória, dessa adaptação que a minha família tem, né, que vem da minha família, essa inventividade, eu me apropriei desse recurso interno, né, Reni? E aí comecei com as meditações e comecei a divulgar trabalhos online. A Aparecida está aí, o Jeffer estava aí, comecei a fazer o Renascimento online, comecei gratuitamente, aí fui vendo o que eu podia fazer, constelação. Chegou que o filme é o Coco, A Vida é uma Festa. A Vida é uma Festa. É um filme da Disney que fala sobre o Dia de los Muertos, que fala da criança. Isso, obrigado, Jade. Quando eu me apropriei da minha memória sistêmica positiva de adaptação, eu fui lá e comecei a fazer live. Para quem achava que fazer live era a coisa mais chata do mundo. Você está entendendo? Então eu consegui acessar recursos internos. E esses recursos internos estavam na minha família. Eu só me apropriei deles. Então não pense que a constelação fala das memórias traumáticas. Sim, mas também fala de um estilo de vida, né? Olha que legal, Laura. Então vem essa questão aí de você poder se ampliar e conhecer pessoas, né? E de alguma forma meu trabalho chegar em outros lugares. E aí eu tinha começado em dezembro, né? Começou o movimento dos grupos e foi em janeiro, depois daquela constelação, que os grupos WhatsApp começaram a fazer esse movimento de ir para fora. Então, ao me reconciliar de fato com meu pai, e isso foi um processo de várias constelações, de várias meditações, eu consegui acessar esse movimento. E eu consegui acessar esse recurso interno que eu tinha. Então, quantas pessoas que nessa quarentena vão sair melhores do que começaram e quantas que vão sair piores? Né? Eu lembro que teve um caso, eu comecei a estudar sobre empreendedorismo digital, e o cara falou assim, o cara tinha um lava rápido. E ele transformou o lava rápido, né, para desinfectar sobre a questão do vírus. Então ele vai nas empresas e desinfecta. Você entende? Ele pegou uma coisa que ele fazia, ele transformou, ele foi recursivo e ele conseguiu agora, inclusive, estar dentro dessa questão como um dos primeiros a abrir mercado. Então, existe uma pandemia, existe uma dificuldade, mas se você está conectado, de fato, à vida, ao seu pai, à sua mãe, os recursos vão chegar em você. Né? São oportunidades de crescimento, sim. Né? Que legal, né? A pandemia trouxe muita coisa boa para muita gente, infelizmente muitas perdas para outros também. Não vamos romantizar e dizer, foi incrível, né? Não, mas foi um tempo que teve gente que começou a parar. Na minha casa, por exemplo, além dessa questão da financeira, que foi muito boa, que melhorou, também teve a questão familiar. Eu saía de manhã e voltava de noite, minha irmã saía de manhã e voltava de noite, a minha mãe ficava sozinha aqui em casa e a gente passava o dia inteiro na rua. Né? E a minha mãe tem umas questões de limitação, né, para andar, e não saía tanto, estava se recuperando de uma cirurgia do ano passado. Né? E aí, a gente adotou o hábito, desde que começou a quarentena, voltamos o hábito de almoçar juntos. E praticamente todos os dias nós temos almoçado juntos. Isso é abundância. A abundância não é só a questão financeira. A abundância também está no fato de você poder usufruir. Usufruir do recurso. Usufruir daquilo que você tem. Então, não é só o fato de conquistar. Né? E aí, se a gente vai para a constelação, voltando para ela, a gente fala de tomar o pai e mãe para ser abundante. Tomar o pai e a mãe para ser abundante vai ser um processo incrível de você fazer, porque o pai abre caminho para essa inventividade. O pai, ele é a força motora que vai para a vida. E a mãe é a possibilidade do desfrutar da vida. Ontem, acompanhando a live da minha professora Olinda Guedes, né, trouxe essa questão. Olha, a Manu também teve bastante trabalho, né? Todo mundo, né, Manu? E agora a gente está com um trabalho que não sabe o que fazer, né? Então, é isso. Então, busque a inventividade dentro de você. Busque essa força vital. Para isso, você vai ter que se reconciliar com o seu pai e com a sua mãe. Vai ter que se reconciliar. E reconciliação com pai e mãe não é passar a dizer agora, eu amo meu pai no céu, meu pai foi um anjo de candura. Gente, não foi. Meu pai era uma pessoa inteligentíssima, mas que não tinha inteligência emocional. Hoje eu olho e eu percebo que ele era muito inteligente, era um gênio,
mas que não tinha maturidade emocional. O meu pai, ele começou a aprender a questão de informática e ele começou a montar e desmontar sozinho. Ele olhava um portão ou qualquer objeto e ele conseguia jogar, para quem conhece o AutoCAD, que é um programa de desenho, e colocava lá no AutoCAD, sem nunca ter feito um curso formal de engenharia ou de AutoCAD. Ele era um gênio, só que ele não tinha maturidade emocional. Então ele tinha crises de explosão, ele tinha crises de estresse, ele não conseguia ser abundante, ele começava um projeto e parava. Nenhum projeto dele deu certo. Sabe assim? Ele ia e parava. Então eu preciso me reconectar com ele, reconhecer e dizer, eu concordo com o que foi, mas agora, querido pai, eu posso fazer diferente. Enquanto eu fico com raiva dele, dizendo, ai, meu pai não conquistou, meu pai não conseguiu, parará, eu vou entrar na mesma energia, na mesma vibração. E os projetos que eu tenho não vão dar certo. E é aquela que você fala, nossa, eu tenho a faca e o queijo na mão e não dá certo. Por quê? Porque pode ser que você esteja excluindo ou a figura do pai ou a figura da mãe. Né? Ou você é aquela pessoa que está com o recurso e não consegue aproveitar, saborear o recurso. Tipo, eu quero hoje comprar uma pizza. Ok, né? Vou comprar uma pizza. Você vai comprar a pizza, às vezes a mais barata, que não vai matar a sua vontade. Quantas vezes você come pizza, né, por mês? Né? Que seja pelo menos, mínimo uma, né, gente? Senão vai fazer o reconectando com o corpo, né? Porque é bom, mas a gente tem que ter o equilíbrio. Aí eu fui, compro a pizza, compro aquela pizza barata, ruim, que você vai falar, nossa... Não, então eu vou lá, eu posso me dar o luxo hoje, eu tenho o recurso de comprar aquela pizza mais cara, né? E aí eu posso aproveitar e desfrutar desses recursos. Sim, com certeza, você pode excluir pai e mãe, com certeza. Então, o grupo da abundância vai abrir agora, Nica. Ele está com o link aberto agora. É possível sim excluir o pai e a mãe. Né? E aí você tira a força motriz da vida, você tira o que faz a sua vida se movimentar. Porque concordar com pai e mãe, como eu falei, não é dizer, ai, meu pai é uma pessoa incrível. Não, é dizer, a vida veio por ele, eu honro e respeito, ele fez o que ele sabia, a minha mãe fez o que sabia com as coisas que sabia. Né? E se você excluir, não pode excluir, se você excluir, você vai estar desconectado da vida que veio de você. Então, se você está excluindo o pai e a mãe, você está desconectado da energia da abundância. Você pode ter muito recurso, mas falta abundância. Né? É igual se o seu padrasto ele foi alguém que foi fundamental para a sua sobrevivência, ele também não deve ser excluído. O link está lá na bio. Tá? Eu acabei de colocar na bio antes de começar. Então, quando você não sente que a vida é uma dádiva, Regina, eu sugiro que você faça terapia. Porque existe o que nós chamamos de pulsão de morte. Né? E o que é a pulsão de morte? A pulsão de morte é essa necessidade de ficar não conectado à alegria de estar vivo. E eu digo isso porque eu tive muito isso. Da onde vinha a pulsão de morte na minha família e no meu sistema familiar? Os meus irmãos que não nasceram. Então eu tive muitos irmãos que não nasceram, porque minha mãe demorou a conseguir engravidar. E por essa demora eu fiquei preso à pulsão de morte. Né? Então é essa pulsão de morte que leva você a perder a alegria da vida. O que é pulsão de morte? É algo ou alguma tragédia ou alguém falta e você quer seguir essa pessoa na falta. Então o meu irmão faleceu, né? Ele não nasceu e eu quero seguir essa morte, porque essa morte foi tão forte para mim que eu não consigo olhar para a vida. Então precisa fazer terapia. Né? Isso Freud já falava, tá? Não é a constelação. Pulsão de morte, pulsão de vida é um conceito de freudiano da psicanálise, tá bom? E outros também, Lacan já dizia, outros falavam sobre essa pulsão, o que me leva à vida, o que me leva a ser abundante, o que me leva a ter alegria. E eu fui redescobrindo no meu processo de autoconhecimento a alegria de estar vivo, porque eu tinha muito essa... não sei se configurou como depressão, mas se configurou como esse estado de não querer estar.
eu nunca pensei especificamente em tirar a minha vida, mas existia ali aquela coisa muito forte de não querer estar. Tanto que para mim, os aniversários, e para quem já viu meu post lá no Instagram, eram terríveis no Facebook, né? Eram terríveis, porque para mim lembrava dessa questão. E por quê? Porque eu tive no parto uma gemelar que faleceu. Então eu tive, não ela no parto, mas os primeiros meses, né? Então eu estava vibrando nessa pulsão de morte. Então, Jamile, a criança interior, ela está focada nesse resgate, mas não pelo viés da constelação familiar. A constelação familiar tem um viés mais de resgate do pai e da mãe. Embora todas aquelas atividades, se você fizer, escrever uma carta ao seu pai, escrever uma carta à sua mãe, queimar a carta, fazer isso, fazer aquilo, se você fizer direito e se conectar realmente àquilo, vai te ajudar a tomar o pai e a mãe. Porque o que a criança interior está nos propondo? O que o grupo da criança interior propõe para nós? Abandone a infantilidade no sentido ruim, de ser aquela criança mimada. Pegue a sua criança luz, pegue a sua criança essência, leve ela para a vida para descobrir coisas lindas. E só posso fazer isso quando eu deixei a mágoa com os meus pais. E aí entra a segunda parte do grupo Reconectando com a Abundância. A segunda parte fala de 7 portas que você vai abrir para chegar até a última porta, que é a abundância. E a primeira porta, a gente vai falar do perdão. A constelação familiar não considera o perdão, não é algo que está na constelação. Do meu ponto de vista, o perdão ele é uma ilusão necessária para que a gente possa liberar o outro. Entende? Então, a gente se convence a liberar o outro porque nós estamos na crença de que nós podemos perdoar. Perdoar seria dizer na constelação: eu deixo você ir, você está liberado, agora eu posso fazer diferente. Então, tomar o pai e a mãe vão ser 14 dias. Né? 14 dias, eu não sei se é a Bia, B. Paiva. Então, as cartas ajudam muito, muito mesmo. Então, pode fazer vários dias num só. Eu sempre digo para você seguir o que você sente. Várias pessoas me escrevem dizendo: o que você acha que eu devo fazer? Eu pergunto: o que você sente? Porque o grande propósito também desses grupos é empoderar você no seu processo de autoconhecimento. E o que serve para um, não serve para outro. Então, você tomar os pais é liberá-los para a vida e dizer: pai, mãe, obrigado, vocês fizeram o que vocês podiam, agora eu posso olhar para frente. Olhar para a minha vida. Então a constelação familiar não tem como vai ficar gravada assim na bio, sim, Cláudia. A constelação familiar não tem como objetivo ficar lamentando o passado. As pessoas acham que constelar é ficar chorando só pelos mortos. A gente faz isso para poder ir para a vida, para poder ir para frente, para poder viver uma vida em abundância. Né? Então eu me conecto à minha história para dizer: olha, essa crença de que eu não posso ter produtos bons é incrível, porque eu estou rindo aqui porque eu lembrei da conversa que eu tive com minha mãe e minha irmã. A minha mãe e minha irmã, nós não tivemos o hábito de fazer compras em shopping. Eu particularmente não gosto de shopping, né? Não tenho problema com isso. Mas às vezes a gente ia em lojas populares de comprar roupas que estavam até mais caras do que no shopping. Mas a gente não ia em shopping porque nós tínhamos uma crença que a loja de shopping é cara. O que eu quero dizer é que não é que você tem que comprar na loja de shopping. Mas por que não comprar uma vez? Por que não você não está aberto à possibilidade? A abundância fala das possibilidades. De por que não? Por que não fazer isso? Não é por que não fazer diferente? Por que não experimentar liberar o meu pai? Que bom que você está fazendo isso, Sati. Muito bom, esse é o processo, é o comprometimento com você. Né? E o criança interior está aí para justamente você trabalhar essa liberação. Se nós tivermos adultos mais funcionais, o mundo vai ser melhor. Os dias, então, o do abundância são 14 dias. Tá? São 14 dias e divididos em 2 fases. A primeira fase está associada sobre constelação familiar. A gente vai revisitar a figura do pai, da mãe, ancestrais. Vamos revisitar a questão do nascimento. Ontem nós tivemos a constelação
à noite e nós entendemos que a abundância também passa pelo meu nascimento. Se o meu nascimento foi traumático, se eu quase morri, se o cordão estava enrolado, se a minha mãe não teve leite, tudo isso pode informar para mim que eu não posso acessar a abundância. Tudo isso pode trazer para mim ideias de que eu não sou abundante. A vida não chega fácil, tudo é difícil. Então nós vamos revisitar isso também. Essa é a primeira parte. A segunda parte vai trabalhar perdão, permissão, merecimento, coragem, amor, gratidão e aí sim a abundância, que seria o nosso 14º dia. Então, Ângela, dores em geral são sintomas físicos, sim, e todo sintoma é um mensageiro. Te recomendo você ver lá o audiobook do Onde Estão as Moedas, que está no Telegram, que tem essa informação, tá bom? E o processo é muito parecido com o da criança interior. É um áudio informativo, um áudio meditativo, e você tem uma tarefa para fazer nesses 14 dias. Então, esse é o Reconectando com a Abundância. A gente vai trabalhar, né? Então, na verdade, a criança não necessariamente vai chorar, né? Em geral, ela aparece como ela está se mostrando para você. Se ela aparece tímida, verifica se não tem insegurança, verifica se não falta um abraço, se não falta a compreensão, verifica se não existe aí a questão do abandono. Abandono é uma coisa que pode surgir. Então, não tem regra, cada criança se apresenta de um jeito. Então, é um processo, Genita, é um processo, tá? Essa relação pai e mãe, o Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele antes de falecer, ele diz na biografia dele que ele constelou a mãe dele, porque ele estava se sentindo abandonado, e ele falou, isso não é normal, e aí estava relacionado à mãe, né? Então, é um processo, e você pode se mergulhar nesse processo de autoconhecimento, né? Então, na verdade, não. Eu diria, faça os processos, tá? E vai sentindo como que é. Aham. Legal. Os florais são muito bacanas, viu? Eu gosto muito dos florais de Bach e de Saint-Germain. E esses florais, eles vão ajudar você a se fortalecer. Por que que eu recomendo os florais, né? Porque, às vezes, algumas pessoas têm muita dificuldade em lidar. Para algumas pessoas é o primeiro contato com o autoconhecimento, outras não. Mas o floral, ele tem uma cura. É tipo assim, às vezes uma constelação, ela é tipo um nocaute. Pá, você sai de lá, você não sabe para onde você está vendo. E o floral é um por pontos. Você toma um pouquinho, toma outro, e quando você vê, você está transmutando aquela energia traumática. Porque o que todas essas técnicas querem fazer com você? Tirar você da energia traumática. Né? Para a Somatic Experience, é a energia traumática que nos mantém presos a sintomas e a questões que não estão funcionando. Ah, tem o livro Onde Estão as Moedas. Começa na terça-feira o grupo sobre abundância. Se a sua criança sempre aparece triste, dá colo, muito carinho. Muito carinho, né? Criança apareceu triste, colo. Gente, o colo cura. Faço processos individuais também, Emily. Você pode conversar comigo depois, tá? Quem precisa de processos individuais também tem. Óleos essenciais. Gente, eu adoro óleo essencial. Eu nunca estudei, então eu não sou um especialista, mas quem conhece óleo essencial, gente, porque o cheiro é a nossa memória mais primitiva. Então, o cheiro também tem um potencial curador assim incrível. Então, se você conhece de óleos, né, vai procurando e vai conciliando. Nem todo mundo vê a criança, Ângela, porque o processo de visualização ele é mais fácil para pessoas que são visuais, e nem todo mundo é visual. Algumas pessoas são sinestésicas e auditivas. Eu, quando sou cliente em um processo de hipnose, eu não consigo visualizar nada. Mas eu consigo sentir, porque eu sou mais sinestésico. Então eu vou sentindo. E aí às vezes aparece uma cena e eu vou sentindo. E para mim é muito forte, são as sensações físicas, né? Então para mim são as sensações físicas que eu acesso. Então se você não consegue ver, você vai poder ressignificar e transformar através da sensação e do que você ouve.
né? Ah, legal, Manu. A Manu trabalha. Gente, a Manuela trabalha com óleos também. Então perguntem para ela. Eu super recomendo. Eu até quando eu estava no presencial, Manu, eu estava trabalhando com óleos, mas eu não fiz o curso. Aí chegou uma pessoa que era especialista e falou: "Ó, Rodrigo, você está tendo aí umas questões com os óleos, né? Porque eu estava passando direto na pele, não pode". Aí eu falei: "Não, realmente não é para mim". E eu não tenho muito essa questão das quantidades. Então, eu não sou tão auditivo nesse processo, então quando eu fui pesquisar, aí tinha que ter uma quantidade A, uma quantidade B, misturar, eu falei, quer saber? Óleo não é para mim. Deixei os olhos para outras pessoas. Então verifique o que os avós trazem para você, né? Não tem certo e não tem errado na meditação, né? O que tem é a questão de o que o seu subconsciente traz para você é uma metáfora às vezes. Entende? Então, às vezes, você vê uma cena que você não viveu aquela cena. Ah, eu vi a minha criança triste, mas eu nunca me lembro disso. Às vezes você não viveu aquela cena. Às vezes é só a sua memória de como o seu subconsciente traz a metáfora. Por isso que alguém falou aqui dos sonhos, né? Que os sonhos são muito importantes. Porque os sonhos são metáforas. E aí você pode trabalhar melhor com terapeutas junguianos que vão trabalhar essa questão do sonho, entender, decifrar. Né? Então você tem esse trabalho e esse processo aí. Ah, gratidão, Jaque, gratidão. Com certeza, o Ho'oponopono é uma das técnicas mais lindas, baratas e gratuitas que eu conheço. Né? Transmuta com o Ho'oponopono. Né? Você não precisa de outra pessoa, você fica lá fazendo, né? E aí, claro, tem as suas questões. Você pode aprender. Ah, vamos sim, Manu. E com o Ho'oponopono você vai trazer a percepção daquela memória e vai transmutar, porque é pura energia, né? São palavras. Se vocês não lembram do experimento, aquela planta que recebeu a palavra A murchou, aquela planta que recebeu a palavra B ficou viva. Então é a mesma coisa, né? E a mesma coisa, você transmuta, né, com relação a essa ideia, né, de ver algo mais positivo. Isso, Cláudia, para o pessoal do grupo vai ter Renascimento 8h30. Saindo daqui eu já vou para o Renascimento, tá bom? O link está lá no grupo. Então, como nós hoje somos adultos, Caroline, a sua mãe deu o que tinha para dar. E aí entram os processos terapêuticos. Quando eu imagino a minha mãe séria, não é a minha mãe, é a minha memória da minha mãe. E eu posso alterar essa memória da minha mãe. Então, ao alterar a memória da minha mãe, eu consigo fazer com que ela me abrace. Porque não é a minha mãe, é a memória dela. Né? O grupo, Laura, é o grupo da criança interior, tá? Para quem está lá, porque são dois, eu dividi em 2 dias para não ficar tantas pessoas, tá bom? Eu gosto muito. Então, a questão do colo, quando a gente. Vamos para o renascimento agora. Eu falo de colo. Você vai dar visualizando o arquétipo da mãe. Sabe o arquétipo da boa mãe? Aquela mãe que você, quando você pensa na mãe abraçando o filho, você vê aquela mãe, né? E é isso que nós falamos. Nós não falamos exatamente da sua mãe, tá bom? Então, com certeza, já que você pode estar numa pulsão de morte se você não ressignificar essa questão dos filhos não nascidos ou irmãos não nascidos. Isso influencia na abundância, sim. Então, o mais importante de você entender numa meditação é que não há certo e não é errado. O seu subconsciente trouxe o que é necessário e você tem linguagens representacionais. Se você é mais sinestésico, você vai sentir. Se você é mais auditivo, a voz te leva, mas você nem sempre vê. Se você é visual, você, né, vê os detalhes. Por exemplo, eu, quando vou na casa de um amigo, e eles já me conhecem, eles dizem, Rodrigo, você sabe o que mudou? Eu olho, não, porque eu não sou visual. Aí tem um vaso amarelo gigante na sala, que qualquer pessoa veria. Né? E eu não vejo, porque para mim não é importante aquilo. Porque o meu sistema representacional não é o visual. Obviamente, eu trabalho visualizações para melhorar o meu sistema
representacional, porque todos temos todos. Mas o meu sistema dominante não é o visual. Então, gente, esse grupo ele vai ter um investimento sim, viu? O grupo da abundância ele tem um valor de R$ 57. E aí, por que ele tem um valor? Porque quando a gente fala de abundância, a questão da energia da troca é muito importante para que você entenda também essa questão do investimento. E também tem a ver com uma promessa pessoal que eu me fiz neste ano, né? Então, quando eu estava lá em janeiro, que eu fiz essa constelação, eu falei, olha, até junho eu vou distribuir todos os grupos, todos os que eu fizer, sem nenhum tipo de custo. Eu vou distribuir. E aí, tudo se deu, eu nem lembrava disso, mas tudo se deu para que nesse da abundância sim tivesse um investimento. Que é um investimento em você, que é um investimento nessa possibilidade de você ampliar isso. São 14 dias o grupo da abundância, tá bom? 14 dias que você vai receber no mesmo esquema, um áudio meditativo, um informativo, né, e uma tarefa para você fazer. Isso, você pode fazer o que você sentir, Sati. Vai pelo que você sente. Né? Não tem certo e errado. Né? Você dá conta de fazer 2? Não dá? Então, estou num processo da criança, estou bem. Faz esse processo, mas vai pelo que você sente. Porque o mais importante é você estar feliz e bem com a sua escolha. Né? Então, esse grupo ele vai trazer essa perspectiva. E para quem já fez a jornada, eu uso muito das portas, né? Do perdão, da permissão, do merecimento, para trabalhar esse tipo de questão. Ah, é verdade. Deixa eu ver. Limpa, cura. Então, Cláudia, eu não gosto de totalidades, entende? Tipo, se eu fizer isso, vai ser. Não dá para saber, né? Então, eu acredito que o Ho'oponopono é incrível, incrível. Se ele vai dar conta de todas as minhas memórias, talvez na vida de alguém sim, talvez na vida de alguém não. Tá bom? Então é muito não só da nossa crença pessoal, mas do tipo de memória que eu tenho que lidar. Por exemplo, tem traumas que a pessoa vem até mim e o renascimento não vai funcionar. Eu digo, para você o renascimento não funciona. Tem pessoas, eu já atendi pessoas que vieram fazer constelação, que depois de 15 minutos eu falei, desculpa, não vou conseguir fazer a constelação com você. Por quê? Porque você está em outro processo, não dá. E eu oriento ela a ir a um psicólogo. Né? Por quê? Porque são caminhos individuais e cada pessoa vai encontrando o seu caminho. Né? E isso, da abundância, ele tem um valor, sim. Esse a gente tem uma energia de troca aí que vai trazer também para a gente poder... Não, esse já é o curso, já. O valor desse curso, que é o grupo do WhatsApp, que é um curso que você vai ter 14 meditações, né, 14 áudios trazendo esse despertar para a abundância. Muito provavelmente, Lília, não sei ainda com relação às datas, mas muito provavelmente vai ter aí mais vezes durante esse processo e esse caminho. Né? Porque a ideia é justamente trazer esse conteúdo da abundância aí que a gente passou essa semana pensando quais conteúdos colocar, o que não colocar, e aí nós fechamos nessas duas partes. Primeira parte, conteúdos de constelação. Segunda parte, as portas. Perdão, né, permissão, merecimento, coragem, né, amor. Isso, e aí você. Então, aí esse grupo da abundância, eu vou te explicar lá no grupo que você entrou agora, eu vou te passar as possibilidades, tá bom? Que esse é o pré-grupo, e aí você vai, né, fazendo aí esse investimento e a gente coloca você no grupo que vão chegar as meditações. É um pré-grupo que nós vamos passando as orientações para vocês, tá bom? Você pode fazer o pagamento pelo PagSeguro, em cartão, transferência ou boleto, o que ficar mais fácil para você. E aí você pode, de alguma forma, também estar retribuindo, contribuindo para que a gente se mantenha equilibrado, né? Porque uma das questões da constelação é o equilíbrio. Na maioria dos grupos, né, dos grupos que vieram, porque foi um propósito do meu coração, eu coloquei lá a ideia de que o equilíbrio estava muito relacionado a você divulgar o meu trabalho. Né? Foi o propósito que eu fiz de 6 meses. O link está lá na bio. É só você clicar na bio, né,
E é só clicar na bio e aí vai ter lá abundância, vai te jogar para uma página e lá no final vai ter para você entrar no grupo. Então, a forma de eu me... Gente, 28 segundos. A forma de me reconectar com a abundância é entender que a vida tem já abundância, está dentro de você. Basta você tirar aquelas pedras que eu falei no começo que impedem o rio de fluir. Gratidão a todos vocês que acompanharam. Para quem vai para o Renascimento, 30 minutos a gente está lá no Renascimento, vai ser fantástico. E quem tem Renascimento... Ah, gente, amanhã tem live com a Camila, 7 da noite. Live sobre alimentação. Um abraço para vocês.